Olá pessoal, nós estamos aqui no canal De Onde Eu Venho para contar mais um pouquinho da nossa história para vocês, mostrar mais algumas curiosidades aqui da Itália. Eu sou a Marta. Eu sou o Valdir, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos contar um pouquinho das dificuldades que nós tivemos, né, na questão de quando nós viemos, o porquê. E se você não viu ainda, a gente já contou em alguns outros vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, comenta aí de onde você está nos vendo, algumas sugestões e vamos pro vídeo, pessoal! Vem com a gente! Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Então, retomando lá a história que a gente contou naquele vídeo lá para vocês da nossa chegada aqui, qual foi o motivo que mais nos incentivou a aceitar a proposta, né, o convite da prima do Valdir, da Sônia. Sônia, um beijo. Sônia Del Mônaco. Amamos você. Um beijão. Qual foi o motivo mais essencial que aceitamos, né? E por que ela convidou também? Porque ela sempre prezou para o nosso bem-estar e sabia das dificuldades nossas, né, de ter algo, de comprar uma casa, etc. Então vamos voltar num dia que a gente resolveu fazer financiamento através de um banco, né, para obter a nossa casa, como muitos brasileiros fazem, né? E nós já havíamos visto algumas casas, o valor que poderia caber no nosso bolso, as parcelas, e fomos fazer a proposta, né, ver a proposta do banco. E tava tudo dando certo, a gente tinha visto até uma casa e tal. Quando a gente podia, foi aprovado o nosso financiamento. Depois de várias tentativas, uma vez foi aprovado, né? E nós fomos então, começamos a andar atrás de casa, até vimos algumas casas no Cafezal, que é o bairro que a gente ama e a gente gostaria de continuar morando ali, né? Daí, um certo dia, muito feliz, peguei a Bárbara, né, que é a nossa filha do meio, né? A Ana não era nascida ainda, só tinha o Eric e a Bárbara. Peguei e a Stephanie. Que a Stephanie, vocês sabem que é a nossa filha, a filha do Valdir. Tá, um pouquinho minha também. Nossa, e que a nossa netinha Antonella também. Que a netinha Antonella. A Stephanie sabe que eu amo muito ela. Nós amamos vocês. E daí a gente foi no banco e para ver, eu e a Bárbara, né, para ver que documento eu ia levar tudo lá. A hora que chegamos lá, eles não estavam mais liberando 100% do financiamento, eles estavam liberando somente 80%. E nós não tínhamos esses 80%. Para falar a verdade, a gente não tinha nem 10, nem 5. Mas a gente queria, a gente trabalhava, então a gente tinha como manter a parcela, né, no caso do financiamento. Gente, eu confesso que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não, tô brincando. Era uma casa pequena, mas era aquilo que a gente podia. Para nós, naquele período, era tudo. Para nós era o nosso castelo, né, meu amor? Sim. Era o nosso castelo, tá? Mesmo que era pequenininha, nós íamos... Um dia ela ia ficar o nosso castelo lindo, maravilhoso, a casa dos nossos sonhos. Mas, naquele dia, eu recebi um choque, um banho de água fria, quando me falou que eu tinha que dar 20% de entrada e mais toda a documentação, registro, etc., que vai mais um tanto de dinheiro, tá? A gente não conseguiu. Eu fiquei tão desanimada aquele dia que eu saí dali com a Bárbara, e esse banco era tipo 2 minutos de um shopping que era no centro da cidade ali de Londrina, né? E eu fui nesse shopping com o choro engasgado, entalado aqui. Aí eu entrei num banheiro
Inclusive era até um banheiro infantil, né? Eu entrei no banheiro, fechei a tampa da patente, sentei e comecei a chorar mais baixinho assim. E a Bárbara perguntava pra mim: mãe, por que você tá chorando? Mas ela perguntava alta, era uma criança, né? Na época ela tinha 4, 5 anos mais ou menos. E eu chorando ali, porque eu tinha que tirar tudo aquilo antes de chegar em casa. Porque lógico que eu ia chegar em casa, eu ia chorar mais ainda, né? Com a desilusão, com a frustração e tudo. E ela perguntando, eu falei: não, filha, fala baixinho, fala baixo, porque, né, eu não queria que as outras pessoas ouvissem que eu tava chorando e tal. Aí depois que eu consegui me aliviar tudo, a gente saiu dali desse banheiro, fui pra casa. Então, foi muito triste você querer ter a tua casa, porque até então a gente morava nos fundos da casa da mãe do Valdir, né, da minha sogra, e foi uma casa que a gente construiu, gente, cada grãozinho de areia, cada tijolinho ali, nós tínhamos construído. Mas eu, como muitas pessoas, eu sonhava de ter a minha casa, sabe? Porque por mais que fomos nós que construímos sozinhos ali, não era nossa, não era o nosso quintal. Então a gente queria ter a chave do portão da nossa casa, sabe? Então foi um banho de água fria e eu vi aquela realidade muito distante, mas muito distante mesmo. E a Sônia, a prima do Valdir, ela sabia de todas essas nossas dores, né? As nossas necessidades, o que a gente precisava. Esse detalhe que a Marta está contando, ela ainda não sabia. Ela sabia de um modo geral que a gente gostaria de ter a nossa casa e tudo. Esse detalhe, ela não sabia. E foi interessante que logo depois disso que a Marta está falando, ela me ligou e falou: Valdir, eu tô com todos os documentos nosso italiano, porque você sabe que nós somos descendente italiano, né? Que era uma coisa que a gente tinha até quase que esquecido. E eu já preparei os documentos, né? Através de uma pessoa, de um agente, né? E eu quero levar você comigo, né? Eu falei: Sônia, mas... Não, desculpa. Ela falou: eu preparei todos os documentos. Eu falei: joia, então, você vai pra Itália? Que bom. Ela falou: não, eu quero que você venha. Eu falei: eu não posso, né? A nossa situação não era para uma pessoa que estava ali naquela situação e ia para a Europa. Jamais, eu nem imaginava isso, né? Ela falou: não, eu quero que você venha comigo. Eu falei: não, Sônia, não dá não. E neguei, né? Recusei. Esse não dá não era porque a gente não tinha um centavo. Não tinha um centavo e eu não via modo, né? Eu não queria que ela, né, pagasse tudo e ficasse por isso. Então eu recusei a primeira vez, daí a segunda vez ela me ligou, a terceira vez, quando realmente ela estava já com intenção mesmo de vir, ela falou: Valdir, é o seguinte, eu já comprei a passagem, já paguei toda a documentação, a tua parte também, e nós vamos, tá? Só falta comprar a tua passagem, né? Assim, por dizer, né? Eu falei: Sônia, mas eu não posso não, filha. E comecei a explicar. Ela falou: não, Valdir, a gente vai porque lá é assim, a gente chega, dá entrada nos documentos, a gente já pode trabalhar. Essa era a ideia que girava aqui antigamente, sabe? Que você chegava, dava entrada nos documentos, o italiano já te aceitava como alguém, um futuro italiano, e já te abria as portas para você trabalhar. Te estendia o tapete vermelho, né? Essa era a nossa ideia, né? A gente pensava muito assim. E daí então eu falei: então tá bom, Sônia, vamos então. E foi algo assim tão... Porque eu decidi e ela já estava com tudo pronto. Eu nem me despedi do pessoal lá, de onde eu moro, nada, meus amigos. Eles ficaram sabendo depois, quando eu já estava... Deu aviso prévio no trabalho, que você trabalhava. Dei aviso prévio, tudo. Peguei, né, o dinheirinho que era de direito e falei: bom, pelo menos isso aqui eu tenho pra ir, né? O resto pra ir, pra deixar um pouquinho em casa, né? Pra gente se manter por um período. Pra família se manter por um período. Porque na minha cabeça, realmente, a gente ia chegar aqui, e na cabeça da Sônia também, minha prima, ela era convicta, né? Que a gente ia chegar aqui realmente ia dar entrada nos documentos, e com pouco tempo a gente já tinha recuperado todo esse dinheiro, né? E... Antes de fazer a cidadania, já podia trabalhar, né? Já podia ir recuperando dinheiro, mandando dinheiro pro Brasil. Então vocês pensam de como eu fiquei, na frustração, na angústia que eu senti quando, como eu contei para vocês, cheguei aqui, dei entrada, a mulher da comune falou: não, aqui tá tudo errado, vocês são trentino, vocês não, a cidadania de vocês têm que comprovar que, porque vocês moraram
na fronteira e etc. Daí o resto vocês já sabem. Então, gente, a gente crê, eu criei que era uma providência de Deus, era uma resposta de Deus para nossa vida quando a gente não conseguiu comprar casa com os 20% que a gente tinha que dar, entendeu? Por quê? Eu vi depois e vi também naquele período, mas a gente chora, a gente se frustra, nós somos seres humanos, nós somos seres cheios de emoções, né? Então a gente tem que extravasar nossas emoções, porque Deus queria melhor, queria mais para nós, né? Então ele estava providenciando algo melhor para nós. É por isso que eu falo que se hoje você tem uma resposta negativa sobre alguma coisa que você almeja, não fica desanimado, abatido, né? Chora um dia, 2, 3 dias, tudo, mas a gente sabe que depois dessa tempestade vem a bonança mesmo. E que quando ela fala tempestade, ela está dizendo também de todo o processo de dificuldade. Tudo. Que nós encontramos logo em seguida, depois do anúncio de que a minha cidadania teria que ser, eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Então eu estava aqui, a gente estava num apartamento que a Sônia alugou, mas ela não ia aguentar ficar esperando não sei quantos anos. Então, coitada, ela também se frustrou, ficou triste e tudo. E daí tem esse pedaço da história que eu vou contar também em um outro momento. Mas o importante que a gente quer deixar a mensagem nesse vídeo é que tudo na vida tem um propósito de fazer com que a gente cresça, aprenda através das dificuldades. Se não existir dificuldades na nossa vida, a gente não aprende ou não dá valor, a gente não cresce, a gente não sai do lugar. Tudo na vida, eu acredito que desde a criação do mundo até hoje, as coisas elas vêm e se tornam belas, boas, começando de uma dificuldade. Vocês vejam, até no momento do nascimento é uma dor, né? Mas depois vem a alegria, vem o crescimento, a cada passo começa a andar, enfim. O que nós passamos aqui, eu quero deixar para vocês como exemplo aqui a respeito da cidadania, pode ser que você se encontre até na mesma situação relativa à cidadania também, né? Se você for trentino, se tiver bloqueada a tua cidadania, ou se você não possa fazer a cidadania e já se encontra nessa situação, tem esperança. Outras coisas. Mesmo que não seja trentino, mas tem tantas coisas que pode dar errado numa cidadania. Um nome que foi trocado, confundido no papel, que foi colocado errado, que você tem que retificar. Enfim, quem está atrás de fazer cidadania ou já fez cidadania sabe do que eu estou falando. Porque nós aqui em Beluno, durante esse período e até hoje, a gente encontra muitas pessoas chorando e muitas vezes até desesperadas, porque vieram e empenharam tudo que elas tinham financeiramente falando para poder ter esse sonho da cidadania. E chegou aqui e começou a dar tudo errado. Então nós acompanhamos muitas pessoas e olha, e como nós vimos que isso serviu de crescimento, particularmente falando, como nós nos achegamos mais no conhecimento de Deus e da trajetória usada para que a gente cresça e se fortaleça. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês nesse vídeo, ok? Nos acompanhe nos outros vídeos, a gente vai continuar contando essa história depois. Como foram crescendo as crianças, a questão de escola e tudo mais. Escola, como foi, né? Depois que... Tem um fato, por exemplo, de um dia, enquanto eu estava aqui, coloquei os documentos e tive a notícia de que não ia dar certo, eu não sabia o que fazer e a gente antigamente se comunicava por telefone, não tinha ainda WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso. Eu não tinha nem internet, né? E num desses dias, eu consegui ligar para casa e falando com a Marta, né? A Marta passou para a Bárbara. E a Bárbara pegou e falou para mim, pai, eu não lembro mais como é o teu rosto. Aquele dia eu chorei, mas eu chorei tanto, porque misturou aquela angústia, a incerteza, a dúvida, a falta de dinheiro. Nesse período eu já estava sozinho, a Sônia já tinha voltado para o Brasil. E que eu peguei uma estrada, eu
E peguei e pensei, eu acho que a direção do Brasil é essa. Então eu vou começar a andar. E andando um dia eu vou chegar no Brasil. Vou abraçar nadando. minha família de novo. Pensa no que eu imaginei. E eu comecei a andei por horas mesmo. Até que, caí em mim de novo. E voltei e falei, não, vou ter que enfrentar essa situação. E o que tem que ser feito, tudo vai dar certo e Deus vai me ajudar. E, gente, hoje elas dão um valor tão grande nisso da nossa vida, né? Porque enquanto é criança, eles sofrem junto, tudo mais, mas não conseguem raciocinar o quanto é precioso tudo e tal. E hoje elas agradecem muito, né, por ter tido a oportunidade de ter a cidadania. Nós vamos contar também que nós ficamos aqui até um período, nós fomos viver na Inglaterra. Vamos contar como foi começar do zero na Inglaterra. Nós começamos do zero aqui na Itália, do zero na Inglaterra. Não, aqui era menos zero, né? Era zero à esquerda. Aí além depois de ser começou a ser zero. Além de ser na matemática, era no frio também, né? Também. Gente, nós chegamos aqui em fevereiro, eu com as crianças, né? O Valdir chegou, era verão, que era em agosto do ano anterior. Nós chegamos em fevereiro. Isso aqui, gente, estava de neve até as tampas. Porque se você for pesquisar aí, 2005, a neve aqui, nessa região aqui da Itália, no Vêneto, foi o tempo que mais nevou em 10 anos. Pra Marta. Você se afundava na neve. A gente tinha uma cachorrinha, que a gente trouxe a cachorrinha do Brasil. O trem que a gente estava vindo, depois não contar, gente, teve uma história, gente do céu, do trem. O Valdir, para buscar a gente em Milão, ele perdeu a carteira dele dentro do trem. A carteira com todo o dinheirinho que ele tinha pra gente voltar, com os documentos dele, tudo dentro de um trem, tá? A gente ia chegar a um horário lá em Milão, ele ia estar lá em Milão esperando a gente, mas não deu nada, não foi assim que aconteceu. Perdeu a carteira. Dentro da carteira ele tinha deixado o número dele no telefone, dentro do chipzinho tinha um número de telefone, ou a coisa que ele tira o chip, né? Ficou dentro da carteira. E o policial, acharam a carteira dele e deram pro policial. E o policial ligou para ele e falou, seu Valdir, tal, você perdeu tua carteira no trem, não sei o que lá. E era no trem da conexão. Eu já tava lá quase em Milão. Tava quase em Milão. Aí ele falou assim, olha, eu vou avisar pro maquinista pra ele parar lá na estação lá e fazer você descer e você vai pegar o outro trem que vai voltar lá, não sei o que lá, que nós vamos te devolver a carteira. Pode vir. Ele falou, mas eu tenho sem dinheiro. Ele falou, não, tranquilo, que eles já estão sabendo o que vai acontecer. Vicenza que eu perdi a minha carteira. E eu já estava sentindo Milão já lá perto. A gente está correndo para contar, para não ficar muito grande esse vídeo. Aí o Valdir voltou lá, pegou a carteira dele e voltou lá para pegar a gente lá em Milão. Então, daí depois a gente veio para vir aqui para Belluno, a gente teve que pegar 2 trens, né? Porque tem conexão e tudo. E essa última conexão, o trem quebrou. A gente ficou parado mais de 1 hora no lugar. Mas foi muito lindo, foi uma cena de filme, era uma coisa muito linda, aquela neve caindo, sabe, aquela neve grossa, linda, sequinha caindo e tal. Aí eles abriram a porta pra gente, pra respirar um pouco o trem, e a gente pôde descer. Tinha um casal de namorado lá brincando, jogando bola de neve no outro, sabe? Uhum. E a nossa cachorrinha, pela primeira vez, a Pupi, que não está mais entre a gente, ela pulando na neve, foi uma coisa muito linda, gente, foi uma emoção muito linda. Os nossos filhos totalmente cansados, desidratados, porque a Bárbara teve náuseas, passou muito mal durante o trem, a viagem de trem. Ela estava verde, amarela, de todas as cores, menos na cor natural. Estavam exaustos todos já, porque a viagem foi longa, depois toda a espera e tudo. Ai, gente, nós vamos contar com detalhes. Das lutas que nós tivemos muitos momentos maravilhosos proporcionados por Deus, pessoas maravilhosas que durante todo esse trajeto até aqui foram anjos de Deus na nossa vida, no nosso caminho, e que nós vamos contar então. Gente, depois, olha, o conselho que eu dou: aprecie cada momento que você está vivendo, goze de cada momento que você está vivendo, porque às vezes eu conto que por causa da preocupação, né, que o Valdir já explicou sobre preocupar-se, né, a mente, ficar preocupado por alguma coisa, você não consegue gozar do momento que você está vivendo, entendeu? Então, às vezes eu volto em alguns lugares que nós já estivemos e eu vi que eu não estava naquele lugar.
Eu estava... Nem reparou na beleza, né? Mas eu não olhei, não contemplei a beleza. Hoje, por exemplo, olha aqui onde nós estamos, ó, no fundo do... Olha que maravilha. Com essas cores aqui. E apreciando essas belezas desse outono maravilhoso. Contemple, gente. Perca, não é perder tempo, é ganhar tempo, é ganhar anos, é conquistar sabedoria e história para você contar um dia para os teus filhos, para quem quer que seja, né? Então nós vamos contar para você como nós começamos do zero lá na Inglaterra, começamos nossa vida todinha dentro de uma mala, como nós começamos a nossa vida todinha dentro de malas também no Brasil, de novo, outra vez. Recomeçar, recomeçar, recomeçar. Só que daí a gente tinha já um passinho a mais, ali depois a gente vai contar para vocês. E como é que nós começamos novamente dentro de malas aqui na Itália, novamente quando a gente veio em 2016, tá? Retornamos aqui. Eu não sei se esse é o último lugar que eu vou viver. Se for por minha vontade, não. Se for da vontade de Deus, será, né? O meu amanhã pertence totalmente a Deus. O meu segundo daqui a pouco pertence a Ele. Então eu não sei se eu vou conhecer um país novo, se eu vou conhecer um país que eu já conheci. Mas nos acompanhe, gente, porque a nossa vida é uma aventura. E como eu digo sempre, você não é uma árvore com a raiz no solo que não pode se mover, entendeu? Porque se for uma planta, até uma planta você consegue mover, né, dentro de um vasinho, né? Uma árvore é mais difícil. Então, você pode se mover, faça escolhas da tua vida, né? Não se arrependa das escolhas que você faça e nos siga, gente. Um abraço para vocês, nós vamos ficando por aqui então nesse vídeo, para não ficar muito longo. Não se esqueça de se inscrever, aperte o sininho aí que você vai ter a notificação dos nossos próximos vídeos, onde nós vamos continuar contando essa história. Tem muita coisa que vai servir para edificação pessoal, que vai servir até de utilidade pública para vocês, e as dicas de italiano que nós vamos continuar dando aí entre um vídeo e outro. A gente solta uma dica de italiano para vocês, que também é uma utilidade, ok? Vai servir muito, porque eu sei que vai servir, porque eu cheguei aqui, eu não tinha nenhuma dica que me orientasse, ok? Um beijo pra vocês. Fala se você tá gostando do nosso vídeo aí, deixa um comentário. Our dreams holding us closer.